Nós vamos ler o capítulo 11 de Oséias, conforme proposto. Como são alguns versículos, eu convido a igreja a fazer leitura alternada comigo, tá bom? Eu leio 2, a igreja lê 2 juntamente comigo, pode ser? Vamos ler assim a palavra do nosso Deus, Oséias capítulo 11. O tema da nossa mensagem de hoje é o amor de pai. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todos juntos? Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam-se a converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Todos juntos? Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adimá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando, os filhos tremendo virão do ocidente. Todos juntos? Tremendo virão como passarinho os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. E eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Louvado seja Deus pela sua palavra, que o Espírito Santo nos dê entendimento dela. Não sei qual foi a sensação que você teve ao ouvir a leitura desse texto. Quando eu li, preparando a mensagem de hoje, a palavra que veio ao meu coração foi desapontamento. Desapontamento de um pai que fez tudo o que era possível para que os seus filhos vivessem com ele num relacionamento de amor de pai e filho. De um pai que, como os pais que são presentes na vida dos seus filhos e tiveram a bênção de os ensinar a andar, estenderam os braços e os tomaram pelas mãos quando eles ainda não sabiam dar os primeiros passos. Que coisa linda é esse momento na vida de uma criança e dos seus pais. Todos nós já passamos por isso. Hoje nós não nos lembramos disso, e possivelmente nas nossas orações a gente nem agradece mais a Deus por aquelas pessoas que nos firmaram os passos quando a gente não sabia andar. Porque a gente já anda há tanto tempo e com tanta segurança que a gente já anda com segurança até demais. E às vezes nos falta memória, às vezes a gente esquece da bênção que foi ter pessoas que firmaram nossos passos quando a gente ainda não sabia dar os primeiros passos. O ser humano é assim. Farto de dias, falto de memória. Quanto mais experiências tem, mais se torna autossuficiente e se esquece
das pessoas que contribuíram para que ele chegasse onde ele está. Ninguém chega a lugar algum sozinho. Todos nós precisamos de outras pessoas para chegar no lugar onde nós nos encontramos. Mas o povo de Israel, nós estamos falando aqui do Reino do Norte, que foi aquela parte das 10 tribos que se revoltou contra o filho de Salomão e que decretou a sua independência e foi viver como reino independente. Mas era independente politicamente da dinastia de Davi. Isso Deus já tinha dito que ia acontecer desde a época de Salomão, mas não era independente de Deus. Mas esse povo que deu os primeiros passos, sendo guiado pelo seu Deus, como seu pai, como alguém, como um pai de amor, que pega na mão do seu filho e o ensina a caminhar. Quando esse povo cresceu, esse povo criou o culto ao bezerro de ouro. Esse povo cultuava 2 bezerros de ouro, que foram construídos por Jeroboão, primeiro rei desse reino, que estava fadado a desaparecer, porque tinha medo e tinha ciúme. Medo de perder o poder político sobre o seu povo. E ciúme do reino do sul, Judá, que até é referido aqui ainda como nessa época um reino que ainda era fiel a Deus. E Jeroboão tinha medo que o seu povo, quando fosse cultuar a Deus lá no reino do sul, em Jerusalém, seu coração se voltasse para Roboão e aí eles quisessem destituí-lo como rei. E aí ele pensa: poxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Vou ter que criar uma forma de adoração aqui mesmo, dentro de Israel, para que ninguém vá para o sul, para o reino de Judá. E aí ele tem a brilhante ideia de construir 2 bezerros de ouro, e dali para frente foi o primeiro passo de uma nação idólatra, que, como o texto diz, quanto mais esse pai de amor se esforçava para trazer essa criança, depois esse adolescente, depois esse adulto, para perto dele, para viver num relacionamento de amor, mais esse povo se afastava de Deus como pai. E além do culto aos bezerros de ouro, Israel também cultuou os Baalins. Baal é uma palavra que significa Senhor, mas que na Bíblia não se refere a Deus, mas um ídolo que foi adorado em vários lugares. E as imagens desses ídolos eram Baalins, plural de Baal é Baalins, que eram cultuados dentro da terra de Israel, à semelhança do mesmo modo como era feito fora dos limites de Israel. É incrível isso. Como é que um povo que, disse Moisés, foi chamado para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo que foi ser chamado por Deus para ser testemunha de Deus diante das nações, se omitiu no seu chamado de ser testemunha, e ao invés de fazer com que Deus fosse conhecido, esse mesmo povo se esqueceu do seu Deus. Daí para frente, tudo vai dando errado, porque Moisés, conforme está em Deuteronômio 28, já havia advertido veementemente que bênçãos incontáveis seguiriam o povo naquilo que ele estivesse caminhando de acordo com a lei do Senhor, e que maldição acompanharia. Sejam bem-vindos. Senta aqui, Márcia. Pode sentar, querida. Eles já estão lá em cima, Gabi. Pode subir, querido. Deus abençoe. E que maldições acompanhariam o seu povo quando o povo não desse ouvidos à voz e à palavra do seu Deus. As pessoas têm um certo misticismo com relação a essa palavra maldição, né? Tem crente até que tem medo dessa palavra. O crente não precisa ter medo de nada. Nós devemos temer somente ao nosso Deus. Se nós temermos a Deus, a gente não precisa se preocupar com maldição, gente. E maldição é uma palavra que significa apenas destruição. São as consequências negativas das nossas escolhas. Israel
apesar de todo o amor que foi demonstrado pelo Deus Pai, Israel se afasta de Deus e isso gera em Deus um desapontamento tão grande que em Oséias capítulo 11 isso fica claro nas palavras do profeta. O ministério profético durou 400 anos. De aproximadamente ali o ano 800 a.C. até o ano 400 a.C. Depois se tem um silêncio profético, até que João Batista rompe esse silêncio, dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Mas a mensagem de todos os 17 profetas era a mesma de João Batista: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Dezesseis profetas. A mensagem de todos eles era: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Estava cada vez mais perto. Deus estava presente, mas Israel corria para longe. Deus trazia o povo para perto, Israel dava um jeito de fugir da presença de Deus. Ficava uma brincadeira, digamos assim, de gato e rato, né? Deus buscando seu povo e o povo fugindo da presença do seu Deus e fazendo toda sorte. Josélia, chegou crianças. Sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe. Podem sentar. Deus buscando esse povo para trazer esse povo para perto e esse povo correndo para longe. Quem é pai, às vezes experimenta também esse tipo de situação. Os filhos escorregam às vezes pelos nossos dedos, com a sua inteligência, com a sua astúcia, com a sua experiência que eles vão ganhando. A gente também, como filhos, a gente também fez isso, né? Quantas vezes a gente sai daquilo que era a visão... Então, quantas vezes a gente saiu como filhos daquilo que era a visão dos nossos pais, do que é correto para nossas vidas, e quanto isso nos custou. E nossos filhos também fazem as mesmas coisas. Quem é pai experimenta um pouco disso. Eu tenho aprendido muito como pai, eu tenho dito isso para vocês, a respeito da minha condição de filho. Quando eu olho para os meus filhos fazendo certas coisas, eu penso que diante de Deus, que é o meu pai, às vezes eu me coloco em situação semelhante. E triste coisa é a gente desapontar o nosso Deus. A palavra nos diz para a gente não entristecer o Espírito de Deus, porque Deus, ele tem para nós uma vida abundante, meus irmãos. O que Deus tem para a gente são ruas de ouro no céu que ele está preparado para aqueles que o amam. É um lugar onde não há sofrimento nem dor. E tudo que nós precisamos é atentar para a voz do nosso Deus, levarmos a palavra desse Deus a sério, termos consideração por aquilo que ele nos ensina. A mensagem dos profetas não é diferente da mensagem de João Batista. O Velho Testamento não é diferente do Novo, porque ambos falam da importância da fé e da necessidade de todo ser humano para a salvação. A questão é que o Novo Testamento vai nos apresentar de uma forma completa como Deus cumpre o seu plano da salvação, que está resumido nesse leque que alguns de vocês pegaram. Espero que meditem e que compartilhem. Deus revela de uma forma completa o seu plano de salvação através do seu Filho Jesus Cristo, que é tido pelos profetas como o rebento da linhagem de Davi, que traria um reinado sem fim para que as pessoas que temem a Deus pudessem viver sob a segurança desse reino de Deus. E todas essas promessas foram muito maravilhosas. Deus envisionou o seu povo através de advertências, através de orientações, de predições, porque profecia às vezes se confunde com prever o futuro, mas isso é só um aspecto pequeno
do significado da revelação profética. Profecia é exatamente aquilo que sai da boca de Deus, como recado de Deus, num tempo apropriado que Deus escolheu para falar ao povo, que aquele povo estava distante e que isso trazia muito desapontamento para ele como pai. Quando eu leio Oséias 11, eu lembro da parábola do filho pródigo, citada pelo nosso Senhor Jesus. Naquela parábola do filho pródigo, Deus é o pai do filho pródigo. E aí alguns entendem que o filho que ficou era o Israel que não se compadecia dos seus irmãos. E que aquele filho que foi e voltou, o pródigo, eram os pecadores, os irmãos de Israel ali, que Israel precisava demonstrar misericórdia por eles, e ele era incapaz de fazer isso. E ainda hoje continua a ser. Essa semana a gente teve aí um acirramento da guerra entre Israel e os árabes, e aqueles povos, eles são irmãos, são filhos do mesmo pai, Abraão, que descende do mesmo ascendente comum, Sem, filho de Noé. Portanto, são semitas, né? A gente fala antissemitismo como se fosse ser contrário aos judeus. Antissemitismo é ser contrário a todos aqueles que são descendentes de Sem. Tanto os israelitas quanto os ismaelitas são. E ainda hoje eles vivem se engalfiando. E essa semana Israel acirrou ainda mais a guerra contra o Líbano. Na verdade, contra o Hezbollah. E isso tudo faz parte no discurso oficial da declaração de sobrevivência de Israel. Mas muitos excessos têm sido cometidos e, naturalmente, muitas vidas inocentes têm sido ceifadas por conta dessa insanidade que é a guerra. Eu lembro que Roberto Carlos, uma vez, fez uma música em que ele dizia que outro dia um cabeludo falou que não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. Jesus, o principal legado que ele nos deu foi a paz, para que nós pudéssemos viver em paz com os nossos semelhantes e em paz com Deus. No tempo de Oséias 11, aquele filho de Deus estava muito longe do conceito de viver em paz, tanto com o seu semelhante quanto em relação ao seu Deus. E isso causou um grande desapontamento em Deus como Pai. Apesar desse desapontamento, o texto nos diz que durante muito tempo, verso 4 especificamente, que Deus envolveu o seu povo com laços de amor. Jesus não falou isso na parábola do filho pródigo, mas eu posso imaginar que aquele pai sofreu muito a dor da decisão que o filho tomou, e talvez até aquele pai tivesse tentado dissuadir aquele filho, mas no final das contas respeitou o desejo daquele filho de caminhar longe do Senhor. Mas como aquele pai amava aquele filho, como aquele pai, eu fico imaginando o pai daquela parábola. Aquilo é só uma parábola, gente, uma história com explicação, com aplicação. Mas eu fico imaginando naquela parábola, né, quantas vezes aquele pai deve ter demonstrado que amava o seu filho e isso não foi bem compreendido. Ou porque aquele filho estava voltado demais para si mesmo. Ou porque talvez o pai não tenha conseguido expressar o seu amor de uma forma que fosse compreensível. Isso também acontece. Às vezes a gente não sabe por que nossos filhos não entendem que a gente ama, porque a gente não descobriu que amor é uma linguagem. E a gente está querendo que ele entenda inglês, que é a língua que a gente fala quando ele só fala francês. Não vai dar certo. A gente precisa aprender a falar o amor como uma linguagem, para que a pessoa entenda na sua própria língua o amor que a gente está declarando para ela. Porém, Deus, que é um pai perfeito, não tenham dúvidas que ele usou de todos os recursos, de todos os meios. A Bíblia nos conta isso, para que o seu povo reconhecesse que era amado por esse Deus. Olha, esse texto do Oséias 11, ele começa dizendo que ele chamou o seu filho do Egito. Em Mateus 20, no capítulo 2 de Mateus, lá no verso 15, o evangelista Mateus
usa essa passagem de Oséias como um significado profético aplicado diretamente à pessoa de Jesus quando ele teve que fugir de Herodes para o Egito e só voltou do Egito quando Herodes morreu. Mateus disse para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Oséias: do Egito chamei meu filho. Mas se a gente for pensar especificamente agora na saída do Egito, a gente vai concluir, meus irmãos, que não foi pouca, não foi pequena a demonstração de amor de Deus por seu povo. Deus encerrou, após as pragas do Egito, um ciclo de 430 anos de escravidão. É muito tempo. É um tempo equivalente à duração do ministério profético. 400 anos de escravidão é muito tempo. E Deus, por sua própria iniciativa, ele resolve salvar o seu povo. E chama um homem, Moisés, para ser o príncipe da salvação do seu povo. Moisés disse: depois de mim, Deus levantará um outro profeta. Deem ouvido ao que ele disser. Ele se referia a Jesus Cristo, nosso Senhor, o rebento de quem os profetas falaram que descenderia do tronco de Davi, do tronco de Jessé, e que foi enviado como príncipe da salvação, como príncipe da paz, como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Deus Emanuel, que significa Deus conosco, para que o povo não tivesse mais dúvidas de quanto Deus os amava. O versículo de ouro da Bíblia, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo de Deus para todo ser humano, gente. Israel só tinha a missão de comunicar isso para outras pessoas, mas Israel não entendeu o amor de Deus. E como Israel, muita gente ainda hoje não entendeu o amor de Deus. Muita gente ainda vê Deus hoje como um Deus ausente das suas vidas, como alguém que está lá no céu, que não faz nada em favor de nós aqui que sofremos, ignorando o fato de que todo o sofrimento que nós experimentamos na terra, desde as doenças até as calamidades e as guerras, é consequência única e exclusiva do pecado que habita em nós como seres humanos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé em Cristo, nosso Senhor, que se entregou por nós para que nós pudéssemos entender o amor de Deus, o amor que Israel não entendia. Sabe o que é que Israel fez com Jesus? Todo mundo sabe. Mataram Jesus. Ainda hoje, esse Israel que está brigando com o Hezbollah espera o Messias que já andou em Jerusalém há 2000 anos atrás. E na semana que ele, na véspera da prisão dele, ele chora por Jerusalém, lamenta e diz: ó Jerusalém, tu que mataste todos os profetas. Meus irmãos, o povo de Deus recebeu o ministério profético como uma bênção. Eles mataram todos os profetas. Mataram Jesus. Isso é não entender o amor. Mas também não entende o amor de Deus quem, mesmo Jesus tendo morrido na cruz para pagar o preço do seu pecado, ouve o chamado de Deus, dizendo: meu filho, minha filha, deixa eu lhe chamar de filho, deixa eu lhe chamar de filha, deixe que eu seja seu pai. Pessoas pensam que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que não. Existem os filhos de Deus e os filhos da desobediência. Todos nascemos como filhos da desobediência. Filhos de Deus são aqueles que creem no nome daquele que ele enviou pela salvação dos nossos pecados, pela nossa vida eterna. Aquele que pagou o preço na cruz, sendo morto pelo mesmo Israel a quem Deus chamou de filho.
E uma das razões pelas quais Israel matou Jesus, quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus. Ora, o próprio Israel foi chamado por Osés de Filho de Deus, mas parece que eles não entenderam a paternidade de Deus. E muita gente ainda não entende a paternidade que Deus quer oferecer para seres humanos pecadores que vivem separados da glória de Deus. Todo ser humano vive assim, até se entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, gente. Isso é a palavra de Deus que nos ensina. E esse Deus não mede esforços para nos envolver com laços de amor. Esse Deus é um Pai que não desiste de nós. Ele insiste. A misericórdia dele se derrama sobre nossas vidas, renova-se a cada manhã. Ele é um Pai presente. Ele vê os nossos pecados, ele sofre com isso. O seu Espírito nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O seu Espírito abre nossa compreensão para o chamado que Deus tem para a vida da gente, para a palavra de Deus, para que a gente tenha apreço pela palavra de Deus. Mas como era antes, também hoje, uns tiram bom proveito desse chamado de Deus e outros não. Curiosamente, nesse texto, Osés diz, Judá ainda me serve. Depois Judá vai entrar nos mesmos caminhos. Judá vai também cultuar os Baalins também, como Israel cultuou. E mesmo vendo o que aconteceu com o seu irmão mais velho, né? Ou o seu irmão maior, digamos assim, que era a tribo do norte, as 10 tribos do norte, que foi punida pela sua idolatria por Deus, sendo permitida a invasão deles pela Assíria, Judá permaneceu nos mesmos caminhos até que foi invadida também pela Babilônia. Expressão da disciplina de Deus. E Deus diz a Israel, antes que tudo isso acontecesse, que ele disciplinaria o seu povo, mas não antes de falar do seu amor e de expressar o seu apontamento no verso 2, quando ele diz: quanto mais eu o atraía para mim, mais eles se iam da minha presença. Pensa isso na nossa esfera de relacionamentos. Pensa em alguém que você hoje reconhece que está longe dos caminhos de Deus. Pode ser que você esteja pensando em você mesmo nesse momento. Eu quero que você imagine o seguinte: Deus convida todo ser humano para ter um encontro com Ele. E Ele faz isso de diversas formas. Uma das formas como Deus realiza isso é através do ministério da Igreja de Cristo. Porque a mensagem de Osés, em última análise, é que Deus não seria apenas Deus de Israel, mas seria Deus de todas as nações. E isso só acontece por meio do ministério de Jesus Cristo, que acontece através da sua igreja. É uma das formas como Deus convida os seres humanos ao encontro com Ele. Mas os seres humanos parecem que permanecem obstinados. Então Deus está chamando, vira as costas para Deus e sai andando. E continua caminhando de costas para Deus. Quanto mais passos você der de costas para Deus, mais para longe você vai de Deus. Mais longe você se encontrará. E todos os profetas expressaram o desejo de Deus de que houvesse o quê? Conversão. Mudança de vida. Está andando de costa para Deus? Faz o caminho de volta. Se volta para Deus. Olha Deus na face. Busca a face de Deus. Significa assim, face a face com Deus. Está de costa para Ele, vira o rosto, volta. Dá um giro de 180. Ouve a voz de Deus. Responde ao chamado de Deus, caminha na direção de Deus, atenta à palavra de Deus, dá ouvidos a essa palavra. Ao invés de fugir da presença de Deus, como Israel fazia, se apresente diante de Deus. Pode se apresentar como Pedro, que disse: se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Aquilo é expressão de temor, aquilo é expressão de reconhecimento da sua indignidade. Mas Pedro seguiu a Jesus. Seu amor por ele não foi perfeito. Mas Jesus aperfeiçoou
o amor de Pedro através de um relacionamento, ao ponto de que quando Jesus já estava na glória do Pai, sentado à destra de Deus, Pedro foi uma das principais colunas da igreja aqui na terra, ao ponto inclusive de ser idolatrado por muitos irmãos nossos cristãos, que acham que ele foi o primeiro Papa. E a Bíblia não nos ensina nada a respeito disso. A Bíblia nos ensina nada a respeito disso. Pelo contrário, a gente vê Jesus dizendo para Pedro: Pedro, quem quiser ser maior do que os outros, seja aquele que vos sirva. E ele disse isso se referindo a ele mesmo, que disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele estava dizendo para Pedro: Pedro, vocês todos são iguais, igualmente amados, igualmente chamados, caminhem igualmente no mesmo amor e me amem, busquem a minha presença. Israel caminhou no sentido contrário. Eu quero perguntar para você hoje, Quirueu, o Senhor pergunta para você hoje: qual é a sua escolha? Como é que você quer caminhar? Quer fugir da presença de Deus? Ou quer se voltar para Deus? Eu escolho me voltar para Deus. E você? O que é que você escolhe, meu irmão e minha irmã? Quer continuar fugindo? Talvez Deus tenha chamado você hoje para puxar sua orelha e dizer: não adianta fugir, porque para onde você for, eu vou estar. Eu vou estar vendo o que você vai estar fazendo. Eu vou estar lhe convencendo de que você está caminhando seus próprios passos. E vou estar lhe chamando para você caminhar de acordo com a minha palavra. Amém? Esse é o chamado do nosso Deus, que não desiste de nós. Felizes são aqueles que dão ouvidos a Deus. Abrem suas mentes para caminhar com Deus. E ao invés de fugir da presença de Deus, buscar mais a Deus. Porque perto Ele está daqueles que o buscam. Aquele povo, um povo obstinado, caminhava insistentemente no sentido contrário. E aí o que é que ia acontecer? Diz o Senhor: os seus caprichos trariam consequências terríveis. Isso só me lembra, não sei se você já leu o livro de Gálatas. No capítulo 6 de Gálatas, lá no verso 7, Paulo faz uma advertência aos seus irmãos da Galácia, que pode muito bem... Galácia é a região, não é galáxia não, viu? É a religião dos Gálatas, que pode muito bem se aplicar para todos nós hoje. Ele diz assim, ó: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Quer continuar vivendo seus caprichos? Vai ter consequências. Inevitavelmente vai ter consequências, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Isso não é para servir como advertência, não. Aliás, como uma ameaça, não. Mas como advertência, sim. É para abrir nossas cabeças, para entendermos que se a gente viver de acordo com os nossos caprichos... Quais são nossos caprichos? São nossos desejos. Desejos sensuais, desejos materiais, desejos egoístas, de satisfação pessoal, de ocupar posições, de adquirir certas coisas, de viver de tal forma ou de qual forma. Quando, na verdade, se você atentar, Deus tem um modo próprio que Ele deseja para a vida dos seus filhos. Para um jovem que era muito rico, Ele disse: venda tudo, dê aos pobres e depois venha e me siga. Por quê? Porque aquele homem não servia a Deus, ele queria servir a Mamon. E Jesus disse: não dá para servir a dois senhores. Aqueles que vivem de acordo com seus próprios caprichos vivem divididos. Seus corações vivem divididos. Seu ânimo é dobre. Seu caráter é inconstante. E quando Deus chama alguém de filho, o que Ele quer é constância, é fidelidade, é decisão. É priorização do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas não é tudo que a gente deseja. O rei queria a coroa na sua cabeça, por isso ele manda construir bezerro de ouro, capricho. Porque Deus nunca orientou essa forma de culto, antes, pelo contrário, ele explicitamente, você lê isso em Êxodo no capítulo 20 de uma forma clara,
Ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Aquele que se quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu recompenso aqueles que me buscam. Quem buscar a Deus vai colher mais da presença de Deus, vai colher experiências com Deus. Amém? Quem buscar satisfazer seus caprichos vai colher as consequências dos seus caprichos, das suas escolhas. E Deus nos fez livres. Tem gente que não concorda com isso e vai continuar não concordando. E mesmo assim, a Bíblia vai continuar nos ensinando que Deus nos fez livres, desde o princípio, capazes de fazer escolhas. Escolha entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolha a quem vocês querem servir, se os deuses dos antepassados ou ao Senhor. Escolha entre a vida e a morte. Escolha entre seguir a Cristo ou seguir a si mesmo, seguir os deuses que você adora. Mas tome uma decisão, seja coerente com a sua decisão. E eu espero, meu irmão, minha irmã, que você tome a melhor decisão, a única pela qual o sacrifício de Jesus se aperfeiçoa na sua vida, que é quando você escolhe servir ao Senhor com alegria. Escolhe viver com Deus, escolhe viver perto dele, sem dar ouvidos àquilo que as pessoas vão dizer de você, as pessoas vão pensar de você, sem racionalizar, gente. Fé não é incompatível com a razão, não. A fé e a razão são paralelas. Existe um postulado da matemática que diz que as paralelas se encontram no infinito, e o infinito é Deus. Você pode ter razão e ter fé, e as duas coisas caminham juntas. Mas não caia na bobagem de abandonar, a pretexto da razão, a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova daquilo que a gente não vê. É saber que a gente não está vendo Deus, mas a gente está vivendo com Ele e para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Israel não. Israel escolheu um caminho totalmente diferente. E Deus diz: olha, eu chamei meu filho do Egito. E agora, olha o que eles estão fazendo. Para o Egito eles não vão voltar, mas eles vão sofrer as consequências. Eles vão ser servos dos assírios. Os assírios vão invadir, vão fazer barbaridade lá, vão levar meio mundo de gente para o exílio, e vai ser assim. Por quê? Porque eles se recusaram a reconhecer a minha glória nas vidas deles. Mas, felizmente, Oséias 11 nos diz que Deus jamais abandonaria Efraim. Quem é Efraim? Gente, Efraim é uma das tribos, um dos descendentes de Jacó, e a tribo dele ficava ali justamente perto da região da Samaria. Então, quando a Bíblia fala de Efraim, está se referindo a Israel como o reino de Israel. Ele disse assim: como é que eu abandonaria você, Efraim? Haverá um tempo em que vocês voltarão para casa, como passarinhos. Há quem diga que essa profecia se cumpriu no ano de 1948, quando a Organização das Nações Unidas recriou o Estado de Israel. Esse mesmo Estado de Israel que está lutando aí contra o Hezbollah, contra o Hamas e indiretamente, né, contra os países onde esses grupos terroristas estão instalados, no caso do Hezbollah, o Líbano. E quando a ONU recriou Israel, em pouco tempo ali, em coisa de 24 horas ou de semanas antes da criação, vieram judeus que estavam dispersos na África, em vários lugares do mundo, de avião, voltando para a sua terra. Muitos deles voltaram muito tempo antes, por outros modos. Não sei se essa profecia se cumpriu desse modo, mas que a compaixão de Deus foi vista, foi, porque Deus restaurou a nação. Se hoje a gente escuta falar que Israel está em guerra, é porque Israel ainda existe. E porque aquele Israel que foi destruído foi restaurado por Deus. Deus já cumpriu a parte dele. Ele falou que ele não abandonaria seu povo. Onde é que está a Síria hoje, gente? Onde é que está o grande Império Romano hoje? O Império Grego. Onde é que está o Império Grego?
O Império Egípcio, onde é que está esse povo? Onde é que está Amon, Edom, Moabe? Onde é que estão os filisteus? Todos deixaram de existir ou deixaram de existir como grandes impérios. O Egito ainda está lá. Mas quem é o Egito em relação ao Egito que abrigou Jesus Cristo, fugindo de Pilatos? Aliás, de Herodes. Hoje o Egito nem se compara. A Grécia de hoje nem se compara com o que já foi. A Itália nem se compara com o que foi o Império Romano. Todos eles perderam a sua glória, mas Israel não perdeu a sua glória. Israel continua, não com as mesmas fronteiras, mas continua situado no mesmo lugar onde Deus disse que ele estaria. Sabe por que isso? Tem gente que idolatra Israel, viu? Cabe com isso. Um cristão não tem ídolos. Os profetas, quando falaram de Israel, nenhum deles elogiou Israel. Foi só reclamação, foi só denúncia, foi só queixa. Mas porque Deus é fiel. A Ele seja a glória, porque Ele é um Deus compassivo. Quando o Reino do Sul experimentou seu próprio exílio do Egito, Jeremias escreveu que as misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos destruídos. Ele estava se referindo ao povo dele. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O Deus que nós cremos, Ele é um Deus fiel, gente. Tem uma música que diz que Ele é fiel a mim. Deus é fiel. É fiel a Ele mesmo, porque a palavra dEle não volta atrás. Aquilo que Ele disse se cumpre. Ele próprio disse, por meio da sua palavra, que a todos aqueles que receberam a Jesus ou que creram em Jesus como Senhor das suas vidas, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Oséias 11 ele chama Israel de filho. Eu quero dizer para você hoje que ele continua querendo chamar vocês e a mim de filhos. Aqueles que creem em Jesus já são filhos. Mas talvez o que precisa fazer seja um ajuste na sua vida. Todos nós precisamos desses ajustes, sempre. Para que nós possamos viver como filhos. Paulo escreveu aos Romanos dizendo que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você é guiado pela sua própria cobiça, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, que são coisas que Deus se desagrada terrivelmente, você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Se você está sendo guiado pelo seu ego, pelas suas decisões, pela sua razão, pelas suas razões, você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então talvez seja o momento de olhar para a compaixão de Deus, entendendo que essa compaixão lhe alcança, entendendo que se você está ao alcance dessa mensagem hoje, quer seja pelo Instagram, quer seja pelo YouTube ou presencialmente, é porque Deus está lhe dando a oportunidade de se apropriar dessa compaixão, vivendo por Deus e para Deus, vivendo com Cristo, tendo consideração pela palavra de Deus, fazendo ajuste na sua vida para que seus atos sejam expressão de que você tem sido guiado, e eu também. Nós temos sido guiados pelo Espírito de Deus e não por aquilo que nos afasta de Deus. Amém? Percebe a diferença? É uma questão de escolhas. O homem foi criado livre para fazer escolhas, porque Deus nos criou livre, porque Ele nos ama, porque Ele poderia muito bem ter nos subjugado e feito escolhas por mim e por você. Mas se o desejo dele é que todo ser humano se converta, como diz a palavra do nosso Deus, e se isso não acontece é porque Ele nos fez livre, e alguns não se converterão simplesmente porque não entenderam o amor de Deus, a compaixão de Deus. Israel, a minha compaixão ainda será vista. Vocês ainda voltarão para casa. Eu tenho muita misericórdia dos nossos irmãos que saem dos seus países como refugiados. Eu peço a Deus que um dia Ele me dê a oportunidade de trabalhar com refugiados, porque meu coração queima por essas pessoas. Eu já tenho trabalhado muito no início ainda com
como pastor, com aqueles que chegam na igreja. Mas eu fico pensando assim, quanto eles abrem mão, deixando pessoas que amam para trás, porque a vida no seu país se tornou impossível. A mesma coisa aconteceu com aquele povo. Eu fico pensando assim, será que um dia voltarão para casa? Deus diz a Israel, um dia vocês voltarão. Não porque vocês sejam bons, mas porque eu sou fiel e sou um Deus compassivo. Como eu me esqueceria de ti, ó Efraim? A pergunta é, como eu me esqueceria de você, diz o Senhor. De mim e de você. Deus não esquece de nós. Ele é um Deus compassivo. E quando Ele demonstra a sua compaixão, queridos, é para que nós aprendamos a andar nos seus caminhos. Deuteronômio 28. Isso não tem nada a ver com legalismo. É entender o princípio que Moisés quis ensinar, que aquilo que provém de Deus para nós é bom. Pode ser até que quando você pense em atender o convite, o desafio de entregar sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não fez, você racionalize o que é que vai acontecer depois, o que é que você vai deixar de fazer. Quero dizer para você, queridos, que a vida cristã não consiste em um conjunto do que pode e que não pode fazer. Isso é religiosidade. O cristianismo verdadeiro consiste em receber a Jesus como Senhor das suas vidas e deixar-se ser guiado pelo Espírito dele. É esse Espírito dele que nos leva a fazer as melhores escolhas se nós estivermos ligados a ele. Amém? É o Espírito de Deus. Até aquilo que a gente acha que é incapaz de largar, com o tempo a gente vai largar, porque o Espírito vai nos convencendo de que aquilo que Deus tem guardado para nós é tão melhor que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem de forma alguma chegou ao conhecimento do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lembro que uma vez, algum tempo atrás, eu tinha recebido a Jesus e tinha sido batizado e estava em pecado. E no dia que eu estava em pecado, eu estava sozinho em casa e ouvi o coro da igreja. Eu morava perto da igreja. Eu ouvi o coro da igreja cantando. E a música que eles cantavam era: incomparáveis são tuas promessas para mim, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Eu ouvi aquele coro e ele repetia: incomparáveis são as tuas promessas para mim. Detalhe, não estava tendo ensaio do coro naquele dia. Eu creio que aquilo foi uma visão que Deus me deu através do meu sentido auditivo para entender uma verdade que Ele queria me ensinar. Meu filho, larga isso. Eu tenho algo tão melhor para você. É isso que Deus nos faz. Isso é vida com Deus. É a gente ouvir a repreensão de Deus, é a gente ouvir a declaração de amor de Deus, é a gente receber o afago de Deus, a mão de Deus quando a gente está caído para a gente levantar, a direção de Deus quando a gente está perdido para a gente caminhar. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu não quero jamais viver sem Deus. Hoje eu estava pensando sobre isso e dizendo assim: Senhor, a gente recebeu parentes lá em casa e pessoas que não têm os mesmos hábitos que a gente, e até para fazer uma oração eu inventei de puxar uma oração de gratidão. Aí uma das pessoas inventou de puxar uma outra oração que eu não faço. E quando eu me vi, eu estava no meio daquela situação de mão dada. Eu digo: Senhor, eu vou ficar aqui só ouvindo. E no final das contas eu não falei amém naquela oração, porque Jesus me ensinou a orar somente ao Pai. Está em Mateus 6 isso. Pelo menos eu aprendi assim com ele, não sei vocês, né? Mateus 6 diz: ore ao Pai. E a oração era para Maria, mas a Bíblia não ensina nada sobre isso. E Maria, a única coisa que Maria me ensinou e que eu faço, que eu obedeço, é quando ela disse: fazei tudo o que ele disser. E aí eu fiquei ouvindo aquilo ali, eu digo: meu Deus. Mas
pensei sobre aquilo ali, dizendo assim, me arrependi de puxar a oração? Não. Não me arrependi. Por quê? Porque eu não sou mais capaz. Eu me sinto mal de estar numa mesa comendo sem dar graças a Deus. Às vezes a gente chega com fome ou assim, meio atropelado, já vai comendo, mas eu me sinto mal de comer sem agradecer a Deus. Não estou dizendo isso para me elevar acima de ninguém, apenas para dizer para vocês que tenham compreendido o amor de Deus de uma forma como eu gostaria de ter compreendido há muito tempo antes. E que isso não é só para mim, é para vocês também. Eu quero que vocês compreendam até melhor que eu. Eu quero que a gente dessa forma, a gente vá influenciando uns nas vidas dos outros, testemunhando aquilo que Deus tem feito por nós, como o pastor Emílio falou aqui. Fazer missões é uma coisa relativamente simples. Ele disse que é simples, eu diria que é relativamente simples. Eu digo que é relativamente porque envolve muitas vezes aquilo que a gente não quer fazer, que é negar-se a si mesmo, para fazer o que Deus quer que a gente faça. Nossas escolhas às vezes nos levam para caminhos completamente diferentes. Deus diz, não é aí que você quer, que eu quero você em outro lugar, aqui, fazendo aquilo que eu chamei você para fazer. Isso é andar nos caminhos de Deus, é aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Agrada-te de Deus e Ele atenderá ao desejo do teu coração. Salmo 37:4. Não significa dizer que eu vou fazer uma troca com Deus. Eu vou primeiro receber de Deus aquilo que Ele tem para mim. Eu vou aceitar que aquilo que a vontade de Deus tem para mim é bom e é melhor do que eu esperava para mim mesmo. É melhor do que os meus planos, os meus projetos. O que Deus tem guardado para mim é muito melhor. E eu preciso entender e aceitar isso, crer nisso e viver feliz assim. Cada vez mais Deus vai me preencher o coração para que eu não sinta falta daquilo que eu poderia ter e não tenho. Porque eu vou entender que Ele é tudo que eu realmente preciso. E haverá um tempo, meus irmãos, em que nós partiremos daqui da terra. Não sei quanto tempo será, mas essa semana vocês sabem que eu tive enfrentando, né, com a minha mãe, né? Ela enfrentou a morte e eu vi a morte muito de perto dela, né? E eu sempre fico impressionado assim de pensar na brevidade da vida quando eu vejo alguém ou partindo ou quase partindo. E eu lembro que uma vez eu já passei por isso e a sensação que eu tive de desprendimento foi tão grande que eu não posso descrever para vocês. Quando eu achei que eu ia falecer, que tinha chegado o meu momento e que eu fiquei de uma forma muito clara convencido de que as coisas que eu dava valor aqui na terra não tinham o valor que elas realmente tinham. Eu me explico. Eu estava dando valor acima do que essas coisas realmente mereciam. E que a única coisa que eu fazia bem e que era nisso que eu deveria investir era dar valor à minha relação com o meu Deus. Porque quando a gente partir daqui, quando terminar a nossa jornada, daqui a gente não vai transferir nem um centavo. Não vai ter Pix lá no céu. Não vai ter TED, TEV, não vai ter DOC, não vai ter cheque, não vai ter nada disso. Lá a gente não pode comprar nada. Daqui a gente não leva nada. Nem a roupa do corpo a gente vai levar. Mas nós vamos nos apresentar com Ele, com a nossa fé. E a nossa fé vai ser expressa naquilo que a gente vai trazer nas nossas mãos. A gente vai olhar para o Senhor, a gente vai mostrar as nossas mãos e Ele vai dizer assim: meu filho, me mostre o fruto que você traz nas mãos. Aquele fruto digno de arrependimento que João Batista disse que era necessário que as pessoas tivessem, se elas andassem nos caminhos de Deus. Olha como a mensagem de João Batista é atual, né? 400 anos depois, ele rompe o silêncio profético dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E as pessoas pensaram que era uma mensagem religiosa simplesmente, e muitos começaram a ir até o batismo sem discernimento. Preste atenção nisso, a gente tem feito batismos ainda hoje. Batismo é algo muito importante e sério, é uma profissão de fé. E muitos naquela época eles iam para o batismo sem discernimento. E João Batista disse: ó, vocês estão tentando fugir da ira de Deus que vai vir sobre vocês. Produzam frutos dignos de arrependimento.
Arrependimento é aquela mudança de 180 graus que eu falei no início. Se voltem para Deus. Caminhem com Deus. Caminhem lado a lado com Deus. Se você estiver assim caminhando, com certeza, para onde você for, você vai bem. Porque você está caminhando de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Como é que eu faço isso? Eu preciso negar. Eu preciso fazer escolha. Eu preciso negar minhas próprias vontades. Eu preciso negar aquilo que eu tenho cobiçado, aquilo que os meus olhos cobiçam, aquilo que meu coração cobiça, a minha ambição egoísta, a minha carne cobiça. Eu preciso até mesmo abrir mão, não é de ser racional, mas de estar racionalizando aquilo que é para ser espiritualizado pela fé. A razão tem o seu campo de atuação, a fé tem o seu campo de atuação, e como eu disse antes, ambas são retas paralelas que se encontram no infinito, que é Deus. A razão é um dom de Deus, mas não pode jamais ser usada para me atrapalhar na minha aproximação do Deus que quer que me aproxime dele pela fé. Porque a salvação é pela fé, é pela graça por meio da fé. Não é pela razão. A razão é um dom de Deus e tem a sua função. Um crente não é irracional, mas o justo viverá pela fé. Eu preciso fazer escolhas, abrir mão de algumas coisas, para poder me aproximar mais desse Deus e andar nos caminhos dele. Tenho certeza que quem fizer isso vai estar fazendo a melhor escolha. Amém? Posso orar por você? Será que você já está tão perto de Deus quanto um dia você desejou? Será que você entrou aqui hoje sem jamais ter entregue sua vida a Jesus Cristo, e hoje você ouviu a voz de Deus e você quer fazer a sua entrega? Será que você quer voltar a caminhar com Deus, abrindo mão de coisas que você não estava disposto a abrir mão, mas agora o Espírito de Deus demonstrou que você precisa abrir mão? Você tem a oportunidade de dizer sim a tudo isso, fazendo a sua entrega de vida. Ou se você toma uma decisão de caminhar com Deus, abrindo mão de algo que era muito difícil, mas agora você quer abrir mão. Enquanto o Sandro estiver ministrando junto com o Gleibson aqui, eu quero que você se coloque de pé. E eu quero orar pela sua vida. Todos de olhos fechados, por favor. Peço a você que se coloque diante de Deus em atitude de oração nesse momento, que analise sua vida. Analise se essa mensagem se aplica a você, se existe algum ajuste importante que precisa ser feito para que você possa caminhar com Deus. E toma sua decisão e manifeste isso, ficando de pé durante a execução da música. O mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Talvez você tenha saído de casa para vir para a igreja achando que era apenas um culto. E ao chegar aqui você pode ter sentido que era muito mais do que isso. Que era um encontro marcado com Deus, que Ele chamou para dizer: meu filho, minha filha, não dá mais para continuar vivendo sem mim. Eu te amo. Você precisa entender isso. Você precisa abrir seu coração para o meu filho Jesus governar a sua vida e você caminhar comigo. Se você quer responder a esse convite de Deus, fique de pé nesse momento, entregando sua vida para Jesus Cristo. Faça isso com coragem. Eu não tenho medo. Não deixe para amanhã. Feitos e falhas, não vou Esse dia se chama hoje. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas. Pois não havendo, se existe entre nós agora pessoas que querem que a gente ore em seu favor por algo que você não consegue abrir mão, tem alguma coisa que lhe afasta de Deus, que lhe impede de ter uma relação mais verdadeira com Deus, mais próxima, uma relação de pai e filho com Deus.
E se hoje você quer abrir mão de algo para experimentar isso, fique de pé nesse momento. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Se existir mais alguém entre nós que deseja que a gente esteja orando por você nesse momento, nessa intenção, fique de pé nesse momento. Louvado seja Deus. Vamos orar pelos nossos irmãos. Feche os olhos. Senhor, não há nada melhor do que vivemos contigo, Senhor. Não há nada melhor do que sermos convencidos pelo Teu Espírito das decisões que precisamos tomar para não estarmos caminhando para longe de Ti. Eu te peço, Deus, nesse momento, em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos que hoje declaram, Senhor, o desejo de abrir mão de algo que tem impedido um relacionamento mais íntimo e verdadeiro contigo, para que eles possam desfrutar da plenitude, Senhor, de uma relação de pai e filho, de pai e filha, Deus, a que o Senhor deu direito deles experimentarem pela fé em Jesus Cristo. Abençoa o Senhor. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, consagrar essas vidas a Ti, Senhor, pedindo, meu Deus, que essas decisões sejam decisões firmes, que eles não vacilem nessas decisões que tomaram, Senhor, e que possam caminhar, Senhor, consistentemente, constantemente, perseverantemente, de acordo com a Tua palavra, buscando mais de Ti nas suas vidas, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Nós estamos terminando o nosso culto, meus irmãos. 7h10. Passamos um pouquinho daquilo que era a hora, mas o fluido do Espírito não tem relógio, né? Então a gente dá a liberdade que ele merece. Nós nos despedimos dos nossos irmãos que participaram pelo Instagram. Que Deus te abençoe, podendo estar conosco aqui na Alameda dos Coqueiros, quilômetro 5.9, Reserva do Paiva. Eu vou ter o prazer de lhe dar um abraço. E se você é nosso congregado, não pôde estar conosco hoje, nos próximos você esteja, para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Para nós que aqui estamos presencialmente, né, seja uma semana na presença de Deus. Israel falhou na sua missão de ser testemunho de Deus. Nós não podemos falhar.